Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós, não é? Nós que estamos agora em nosso momento de culto de oração. Esse segundo vídeo está sendo gravado para que seja parte desse momento dos meus irmãos em oferecerem a Deus o seu culto de oração, com suas intercessões, suas súplicas, suas ações de graças também. O primeiro vídeo foi gravado para que eu pudesse ter acesso aos meus irmãos e, por meio dele, apresentar aos meus irmãos as minhas próprias reflexões a respeito das possíveis razões, propósitos de Deus pelos quais ele determinou o fechamento das casas de oração. Sim, eu estou dizendo que Deus determinou o fechamento das casas de oração. É assim que eu creio. Os atos legislativos de governadores e de prefeitos não mudam essa realidade. Aqui se aplica aquilo que Jesus disse a Pilatos: nenhum poder, nenhuma autoridade terias se do alto não te fosse dada. É exatamente aquilo que está acontecendo aqui. E também não importa quem nós venhamos a reconhecer ou o que nós venhamos a reconhecer como causa imediata do Covid-19. O fato é que Deus determinou o fechamento das casas de oração. E a respeito destas causas, desses motivos, dessas razões divinas, eu penso ter enfatizado suficientemente. Se não fiz, faço agora, que eu não pretendi esgotá-las, porque não é possível esgotar as razões divinas. Para cada ação divina, Deus tem uma infinidade, um número incontável e imperscrutável, insondável de razões. E Deus não está obrigado, não está nos devendo nenhum tipo de explicações acerca das razões que o movem. Agora, estejamos muito certos de que todas as razões divinas estão em plena harmonia com o seu ser, com a natureza de Deus. Uma natureza que é justa, santa, bondosa e cheia de misericórdia. Bem, eu quero somente frisar aqui para os meus irmãos que, com relação às razões divinas e aos propósitos divinos, não é possível determiná-los. De fato, não é. Nós ficamos imaginando que Deus não estaria fazendo, em um tempo como o nosso, quanto de cerceamento de pecado Ele não estaria exercendo no mundo, quanto de retribuição de pecado Ele também não estaria fazendo no mundo, quanto encontro de famílias Ele não estaria providenciando numa época em que nós ficamos em casa. Então, não dá para medir, não dá para determinar. Agora, eu imagino que, meus irmãos, nenhum dos meus irmãos há de me condenar por eu tentar ler o ribombar da voz de Deus, à luz da palavra de Deus nos sinais dos tempos. Não importa, eu repito, quem ou o que nós reconheçamos como responsável imediato pela pandemia. Mas eu penso que não tentar ler o que Deus está fazendo nos sinais dos tempos é impiedoso. Viver em um tempo como o nosso e ainda assim não enxergar motivo para contrição, para quebrantamento, para abandono e confissão de pecados, penso eu, é ímpio. Vejam, por exemplo, o que disse A.W. Pink no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele escreveu acerca, aspas, do pecador que é entregue a si mesmo. Veja o que Pink disse a respeito do pecador que é entregue a si mesmo. Ele disse: ele está determinado a todo custo a seguir seu próprio caminho, não importa quão sérios e solenes sejam os tempos em que vive, ele não se importa com isso, não importa a gravidade das ameaças que rondam o seu país, nem quantos dos seus companheiros sejam mutilados e mortos, ele tem de continuar a encher-se dos seus prazeres pecaminosos.
Embora os juízos de Deus estrondem ensurdecedoramente nos seus ouvidos, ele deliberadamente fecha os ouvidos e tenta esquecer suas mágoas em um turbilhão de alegrias frívolas, disse Pink. E Pink estava pensando na impiedade de se viver em um tempo tenebroso e ainda assim não buscar a Deus, não arrepender-se, não confessar pecados. O mesmo tipo de perplexidade se encontra no Apocalipse de João. Lá se diz que os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia, mas isso só os levava a blasfemar de Deus. E ele terminou dizendo, e não se arrependeram das suas obras. Isso está em Apocalipse, capítulo 16, versículos 10 e 11. Mas, por favor, me entendam bem. Não é tempo de histeria coletiva, não é tempo de depressão coletiva, não é tempo de desespero coletivo. É tempo, por um lado, de contrição coletiva, de arrependimento, de busca da graça de Deus. E por outro lado, é tempo de cuidados especiais, é tempo de resguardar a si mesmo também por amor do próximo. Mas o que nós devemos nos concentrar a partir desse momento, e é isso que agora nos interessa e nos importa, é que nós vamos nos voltar para o maravilhoso capítulo 8 de Romanos. Será o nosso texto nas terças-feiras desse período de quarentena e eu peço que os meus irmãos me acompanhem. O tema do capítulo 8 de Romanos é uma confluência de duas ideias tecidas de modo que uma complementa a outra. A primeira ideia é a pessoa e a obra do Espírito Santo e a segunda, a segurança do crente. Primeiro, nota-se aqui a predominância da pessoa e da obra do Espírito Santo. Há, para os meus irmãos terem uma ideia, 19 menções diretas ao Espírito até o versículo 27 do capítulo. Ele, segundo Paulo, é o Espírito de vida, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de adoção, e muitos dos seus ministérios e operações são descritos ao longo de Romanos capítulo 8. A segunda ideia, que vem junto com a pessoa e a obra do Espírito Santo, é a ideia da segurança do crente. É uma outra ideia prevalente na passagem. O capítulo já é aberto logo com o anúncio que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está no capítulo 8, versículo 1. E no final ele termina com aquele que é, digamos, o manifesto paulino por excelência da certeza, da segurança do crente. É ali, na parte final, entre os versículos 31 e 39 de Romanos 8, que nós somos levados ao topo mais elevado da certeza do amor de Deus por nós. Então, vejamos, portanto, que o tema do capítulo é a segurança do crente. Nós desenvolveremos isso em virtude das operações trinitárias. Estas operações são consubstanciadas na passagem pela obra do Espírito Santo. E hoje, nesse momento, nós vamos nos dedicar a Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4. O texto diz assim, eu peço aos meus irmãos que me acompanhem, abram a sua Bíblia dentro de casa, não é? Os meus irmãos têm me ajudado, mandando mensagens aqui, dizendo para ver como é que eu posso melhorar e melhorando, ajudá-los em suas respectivas reuniões. Então eu estou demorando, vamos ver se a gente dá um tempo para os irmãos irem abrindo a Bíblia, não é? Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4, dizem assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto é denso. É aquele texto que você precisa ler, depois reler de novo, porque ele está
densamente carregado com informações preciosas. Paulo, não é, já iniciou o capítulo com esta expressão agora pois, ou porque agora. Claro que essa expressão relaciona o que ele começa a escrever com aquilo que ele já vinha ensinando. Mas não é tão fácil determinar qual é a seção anterior da carta que Paulo deseja conectar com o que ele passa a dizer aqui no capítulo 8. Os biblistas se divergem entre si grandemente a respeito disso. Eu entendo que tudo quanto foi escrito desde capítulo 3, versículo 1, deve ser considerado. Claro que estava na mente do apóstolo Paulo, mas em especial os capítulos 6 e 7 e, sobretudo, a parte final do capítulo 7. Capítulo 7, versículos 14 a 25. Paulo vinha, pelo menos nos 2 últimos capítulos, tratando da luta cristã contra o pecado. E ele chegou ao clímax da extenuante batalha cristã no versículo 24 do capítulo 7, dizendo assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, se ele tivesse ficado somente aí, talvez nós tivéssemos a impressão de que a batalha cristã terminaria em fracasso. Mas ele já havia dito que aqueles que estão unidos a Cristo em sua morte e ressurreição devem se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso está no capítulo 6, versículo 11. Ele tinha dito também lá no capítulo 6, versículo 11, que o pecado não terá domínio sobre vós. Então, cuidado com isso, porque isso não significa que a vida cristã ocorreria sem luta. A vida cristã é uma luta ferrenha. E é uma luta ferrenha, tanto é que o cristão nem sempre faz o que ele deseja. E nunca faz o que deseja na medida em que deseja. Esse é um tema expandido em Romanos capítulo 7, versículos 14 a 24, segundo penso, que está sumariado em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que diz assim, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então vejam, sim, a luta, mas seu resultado final não é uma flagrante derrota. O resultado final da luta é vitória. Por isso, no versículo 25, nós já temos uma doxologia do apóstolo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E então ele começa o versículo 8 dizendo: porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, sim, essas passagens estão claramente conectadas. Paulo vinha falando da luta cristã. Essa luta é ferrenha, ela tem o seu ponto de frustração. Nós não conseguimos fazer o que queremos, e quando conseguimos fazer o que queremos, não acontece na medida em que nós gostaríamos que fosse. Mas isto não significa que está tudo perdido, não, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esta é a primeira grande verdade que eu desejo aqui salientar: nenhuma condenação. Pastor, o que é nenhuma condenação? Bom, nenhuma condenação é certamente expressão que inclui a justificação referida no capítulo 5, versículo 1. Lá foi dito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nenhuma condenação é a forma negativa de dizer que há justificação, porque condenação é o contrário de justificação. Isso fica bastante claro em outras passagens aqui de Romanos mesmo, como Romanos 5,16 e lá no capítulo 8, versículos 33 e 34. Então, condenação e justificação são realidades opostas. Quando Paulo diz que não há condenação, o que ele está dizendo é que há
justificação. Mais atenção, porque nesse caso, se nós formos levar em consideração o texto imediatamente precedente, o contexto mais próximo, nenhuma condenação é muito mais do que justificação na passagem, muito mais do que a libertação da culpa do pecado efetuada de uma vez por todas. Aqui nenhuma condenação inclui certamente a libertação gradativa do pecado, a experiência que se realiza no processo de santificação. E isso significa, meus irmãos, que aquela justiça assegurada perante o tribunal de Deus, na justificação, há de gradativamente ir se tornando realidade na experiência cristã, na experiência do crente. Então, nenhuma condenação significa para você, meu irmão, em Cristo Jesus, que você está justificado, mas além disso, que a sua santificação está garantida, que você está livre tanto da culpa do pecado, como também do domínio do pecado. Mas vamos ver se é isso mesmo? E nesse ponto, a gente quase consegue imaginar um discípulo de Paulo perguntando assim: por que nos está assegurada não apenas a libertação da culpa do pecado, apóstolo, mas inclusive do poder dominante do pecado? Por que não há mais nenhuma condenação? Essa não é uma pergunta interessante? Imagine uma conversa sua com uma pessoa amiga, você diz para ela: não sou mais condenado, não é possível, não pesa mais nenhuma condenação sobre mim. Qual será a pergunta lógica a ser feita pelo seu interlocutor? Me diga. A pergunta lógica vai ser: por que você pode afirmar que não há mais nenhuma condenação? Com base em quê? E Paulo responde isso lá no versículo 2. O versículo 2 diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Preste atenção nisso, porque a palavra lei, ela deve ser interpretada na passagem como sinônimo de princípio ativo, de poder dominante, de influência controladora, de poder orientador. E sendo esse o caso, Paulo estaria dizendo, como creio, que o poder ou a influência do Espírito Santo, que é denominado na passagem de Espírito de vida, livrou o crente da influência ou do poder dominante do pecado e sua consequência inevitável, que é a morte. Então imagine, você está conversando com alguém e aí você diz: não há mais condenação pesando sobre mim. E alguém lhe pergunta: mas por que você pode dizer isso? Então a sua resposta seria baseada no versículo 2 de Romanos 8, que o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida, exercendo seu poder controlador, exercendo suas influências, livrou você do princípio dominador do pecado e da morte. É isso que está aqui no versículo 2. Veja que Paulo já havia dito que o pecado não terá domínio sobre vós, mas agora diz explicitamente que essa libertação do domínio do pecado não é fruto apenas da nossa união com Cristo na sua morte e ressurreição. Ela também resulta do fato de que o Espírito de vida nos vivifica, nos liberta do princípio dominante do pecado e sua consequência, que é a morte. Pela expressão em Cristo Jesus, ele quer dizer que essas operações do Espírito ou são atuantes em nós, ou nos libertam em virtude da nossa união com Cristo. Nós só temos essa dádiva do Espírito estando unidos a Jesus Cristo. Então agora nós já sabemos por que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque mesmo o apóstolo, ele disse, porque em Cristo Jesus o poder
dominante, a influência operante do Espírito Santo nos liberta do poder operante, da influência dominante do pecado e da morte. Agora, pense comigo outra vez a respeito daquele discípulo imaginado por nós aqui, que poderia estar perguntando ao apóstolo nesse momento, mas como é que isso acontece? Como é que o Espírito nos liberta? Como é que o Espírito nos liberta do poder, do pecado e da morte? Como é que acontece isso? Me explique, apóstolo, como é possível que o Espírito Santo nos tenha libertado do domínio do pecado? Isso está no versículo 3, que diz assim: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aqui nós precisamos ir por partes, não é? Bom, de todo modo, veja se nós estamos acompanhando aqui. Estamos acompanhando. Primeiro, Paulo disse, não há mais condenação. Depois ele explica por quê. Qual é a razão disso? Qual é a razão disso mesmo? Porque o Espírito de Deus, por suas operações, por seu poder, nos livrou do poder dominante do pecado. Agora, a pergunta seguinte é, como é que isso acontece? O apóstolo começa a responder no versículo 3, dizendo assim, vamos pensar nesta frase inicial. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Paulo diz que a libertação da condenação, o livramento da culpa e do domínio do pecado, isso inclui, justificação e santificação, não poderia ser operada por nós mediante a obediência à lei. O que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. De fato, meus irmãos, todo aquele que obedecesse à lei em absoluto, em todos os seus termos e em todo o tempo, teria que ser considerado justo em todos os aspectos perante Deus, quer no aspecto forense, quer no aspecto ético. Entretanto, esse caminho é apenas hipotético, porque a lei se mostrou impotente, fraca, inábil, para nos dar a vida que promete. Isso em decorrência da nossa impossibilidade de obedecê-la. Foi por isso que Paulo disse aqui que a nossa carne enfraqueceu a lei. O nosso pecado obstaculizou qualquer ajuda que a lei poderia oferecer e tornou o caminho da salvação pela obediência, por obras, impossível. É isso que está na frase, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Não é que a lei tem problema em si mesma. No texto anterior, Paulo disse que a lei é espiritual, é boa, é a lei de Deus. O problema está em nós, que não a obedecemos. Então, o pecado que há em nós enfraqueceu a lei. É isso. Segundo, veja o que Paulo disse logo adiante, frente à impossibilidade de nós mesmos provermos para nós a libertação do domínio do pecado. Ele disse, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Em outras palavras, o que Deus fez para nos dar as operações poderosas e libertadoras do Espírito Santo? É isso que o nosso discípulo paulino imaginado quer saber. Aqui somos informados, meus irmãos, que a salvação é uma obra trinitária, como você pode perceber na passagem, não é? Que pertence a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas que, na economia da divindade, há uma divisão de tarefas, pela qual uma tarefa pertence mais proeminente a uma pessoa que as demais. Segundo Paulo, Deus, o Pai, é o iniciador da redenção. Foi ele que, ao que diz a passagem,
enviou o seu próprio Filho. Percebamos aqui como o Pai está completamente envolvido na obra da redenção dos eleitos de Deus, né? Deus enviou o seu próprio Filho. E esta expressão significa que Jesus é seu Filho num sentido essencial, eterno, exclusivo. É a expressão paulina equivalente de Filho unigênito que ocorre no apóstolo João. Paulo diz que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E aqui Paulo escolhe com muito cuidado cada palavra que ele põe, porque se ele tivesse dito simplesmente que Deus teria enviado o seu próprio Filho em semelhança de carne, ele estaria negando que Jesus Cristo teria assumido uma verdadeira e real humanidade. Agora, por outro lado, se ele tivesse dito que Jesus Cristo teria sido enviado em carne pecaminosa, ele estaria negando a impecabilidade de Jesus Cristo. Como o apóstolo nem queria recusar a verdadeira humanidade de Jesus, nem a sua impecabilidade, então a sua expressão foi: Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E com isso ele disse que Cristo assumiu verdadeiramente a nossa humanidade, mas sem pecado, porque houve apenas uma semelhança com a humanidade caída. Ele, na verdade, era o homem impecável. Mas ainda, Paulo disse assim, ele veio em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E aqui eu sei precisamente de que nós vamos nos debater também com uma série de estudiosos importantíssimos e recomendáveis que divergem grandemente entre si, mas aqui eu vou resumir para os meus irmãos dizendo que Paulo está dizendo que Deus enviou seu Filho em humanidade verdadeira, embora sendo homem perfeito, para lidar com o problema do pecado. E como é que Jesus lidou com o problema do pecado, não é? O apóstolo explica, em sua humanidade, ele recebeu a execução da sentença, meus irmãos, proferida contra os nossos pecados. Ele recebeu a execução da sentença que nosso pecado merece. Veja o que Paulo disse: com efeito, condenou Deus na carne, na humanidade de Jesus, o pecado. Esta ideia encontra paralelo, penso eu, em Gálatas capítulo 3, versículo 14, com as seguintes palavras: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E se minha compreensão estiver correta, Paulo está dizendo que as operações e influências do espírito de vida são conquistas de Deus em Cristo, são fruto do modo como Deus em Cristo lidou com o pecado. Então aqui a gente já pode resumir muitas coisas. Primeiro, Paulo disse: não tem mais condenação. Depois ele disse por quê? Por que não tem mais condenação? Porque o poder do Espírito Santo supera, nos liberta do poder do pecado e da morte. Mas como é que Deus fez isso? Como é que Deus conquistou para nós o Espírito Santo, que tem poder libertador, que pode nos libertar do pecado e da morte? Deus fez assim: enviou seu Filho como verdadeiro homem, embora impecável, para, sem merecer, receber aquilo que o nosso pecado merece. Veja que, se eu estiver correto, eu disse para os meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo é uma conquista da cruz de Cristo. Nós não teríamos o Espírito de Deus sem a cruz de Cristo. Se o Cristo crucificado, ressurreto, exaltado, enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, é porque Deus aceitou a sua oferta como uma propiciação e como um ato, um sacrifício expiatório, como um sacrifício que remove o nosso pecado. Mas finalmente nós chegamos no versículo 4. E lá no versículo 4, nós também, voltando para aquele discípulo imaginário que sugerimos aqui para os meus irmãos, nós poderíamos ouvi-lo dizendo a Paulo assim: não há mais condenação para os que estão em Cristo.
fomos libertos não apenas da culpa, mas também do domínio do pecado. Isso eu entendi. Eu sei também agora qual foi a causa imediata dessa libertação, as influências do Espírito de Deus, a obra do Espírito Santo. Eu sei também que tais influências resultam do modo como Deus em Cristo lidou com o pecado. O meu pecado foi condenado em Jesus Cristo, que desse modo conquistou para mim o dom do Espírito. Mas qual é a finalidade desta operação do Espírito? Qual é a finalidade da libertação da culpa e do domínio do pecado? Por que o Espírito Santo nos foi dado? Porque fomos libertos do domínio do pecado. E isso nos leva ao versículo 4. Paulo disse assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Estamos livres da culpa pela justificação da cruz de Cristo, do domínio do pecado, pela santificação do Espírito. Para quê? Para que o preceito da lei se cumprisse em nós. E aqui nós podemos pontuar uma verdade importante, porque nesse ponto Paulo nos diz qual é o lugar exato do verdadeiro, o lugar verdadeiro da lei de Deus. Qual é o lugar exato, o lugar verdadeiro da lei de Deus? Seu lugar não é como meio de salvação. Não é como meio de salvação, meus irmãos. Não é a base da salvação. A lei não é usada para sermos salvos em medida alguma, mas ela é útil como uma espécie de bússola moral dos salvos em Jesus Cristo. São os salvos em Jesus Cristo, Paulo diz, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que cumprem a lei em uma medida crescente. Dá para entender isso, sim ou não? Muito bem. A minha conclusão é que a segurança do crente e as operações do Espírito Santo são temas dominantes de Romanos 8. Aqui nos primeiros 4 versículos, nós ficamos inteirados que a cruz de Cristo garantiu-nos o dom do Espírito da vida pela vontade do Pai. Nos crentes em Jesus Cristo, em uma medida crescente, os preceitos da lei vão sendo praticados e aquela justiça perfeita declarada no tribunal de Deus vai se realizando na caminhada cristã dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus. E aqui, deixa eu, para concluir, colocar 4 proposições rápidas aqui para os meus irmãos pensarem em casa e serem estimulados em suas meditações pessoais. Em primeiro lugar, concorde comigo que a salvação é uma obra trinitária. A salvação é uma obra de Deus, mas do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus é o iniciador. O Filho é o agente de Deus, o Pai, que morre em nosso lugar, que recebe a punição que o nosso pecado merece e conquista para nós o dom do Deus Espírito Santo, que vem habitar-nos, o nosso santificador. Então concorde comigo, a salvação é uma obra trinitária. A segunda verdade que quero destacar aqui para os meus irmãos, para nós terminarmos, é que o Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez. O Evangelho não poderia ser a notícia de coisas que estão em nossas mãos, porque o Evangelho já não seria Evangelho, já não seria uma boa notícia, porque nós não podemos salvar-nos a nós mesmos. O Evangelho só é uma boa notícia porque é a proclamação daquilo que Deus o Pai fez por meio de Deus o Filho e do Deus Espírito Santo. Então, pense comigo, Evangelho é a notícia do que Deus já fez. Não é um imperativo para nós realizarmos coisa alguma. Em terceiro lugar, quero que os meus irmãos também concordem comigo que a graça de Deus não dispensa a lei moral de Deus. Note, para que
Cristo nos deu o Espírito, nos conquistou o Espírito na cruz do Calvário. Para que o Espírito nos foi enviado? É para que a justiça da lei se cumpra em nós. É para que nós observemos a lei, para que nós andemos conforme os preceitos da lei. E Paulo vai dizer mais adiante, em Romanos capítulo 13, que o amor é o resumo da lei. Então, cuidado, muito cuidado com isso, porque a graça não dispensa a lei moral de Deus, mas ela põe a lei no lugar certo. Não pode ser antes da salvação, como mecanismo de conquistar a salvação. Ela tem que funcionar como bússola moral para a caminhada do povo de Deus. E, finalmente, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, o Deus triuno, a graça de Deus, aqui residem a nossa segurança. Nós estamos perfeitamente seguros. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O meu irmão em Cristo, que está unido a Jesus Cristo pela fé, o meu irmão em quem habita o Espírito de Deus, o meu irmão está perfeita e completamente seguro nas mãos do Deus bondoso. E eu quero que vocês não esqueçam isso nesse tempo difícil, nesse tempo em que há uma espécie de espectro, uma sombra pairando, me parece, sobre a cabeça de todos nós, não é? Não, nós os crentes não temos medo. Como assim, pastor, não temos medo? Não temos medo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus abençoe aos meus irmãos. Eu espero que a partir desse momento vocês se dediquem à oração, aqueles pedidos de oração que estão lá em nosso grupo de WhatsApp. Deus abençoe, estou orando por vocês em todo o tempo. Um abraço.